Ele nos conduziu até aqui. Alguns chegaram um pouquinho mais molhados, né? Pegaram a chuva no meio do caminho. Mas estamos aqui, como diz a canção, estamos de pé. Estamos com os nossos corações desejosos naquilo que o Senhor preparou para a noite de hoje. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo. Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 6. Êxodo, capítulo 6. Marlon, conseguiu aí? Pedro, se puder me dar um pouquinho mais aqui do retorno também. Êxodo, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 6 e 7. Quantos acharam? Diga amém. Achei. Hoje, um culto especial, porque nós separamos o último domingo do mês para um culto em ações de graças a todos os aniversariantes do mês. Glória a Deus pela vida de todos os irmãos que estão aqui, inclusive Sidney, que faz hoje o aniversário, né? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida de todos os irmãos da Sidney. Está aniversariando hoje. No finalzinho nós vamos estar juntos aqui orando e também com os nossos avisos, amém? Quantos acharam? Diga amém. Glória a Deus. Bom, verso 6 e verso 7, na minha tradução, vai estar assim: portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Vou tirá-los do trabalho pesado do Egito. Vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Amém? Até aqui. Queria convidar você a curvar a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Conseguiu aí, Marlon? Curva a sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Nós te bendizemos. Obrigado, Pai, pelo culto de hoje, pela noite de hoje, por termos, Pai, o privilégio de estarmos reunidos na sua presença. Obrigado pelo culto da manhã, Pai, por tudo que o Senhor já manifestou nesse ambiente, por tudo que o Senhor tem preparado para este momento. Nós, Pai, não queremos, não desejamos estarmos indiferentes, Pai, aquilo que o Senhor já preparou, Pai, para cada um de nós. Abra, Senhor, em nome de Jesus, pela sua misericórdia, o nosso entendimento, nosso coração, a nossa mente, Pai, porque nós precisamos do Teu Espírito, precisamos, Pai, sermos convencidos por esse Espírito, nós precisamos, somos dependentes, Pai, da Sua graça, e é isso que nós pedimos aqui. Quebra toda dureza de coração, Pai, tudo aquilo que vem, Senhor, nesse momento para atrapalhar, tudo que vem, Pai, para impedir, tudo que vem, Pai, para confundir, Senhor, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, todo espírito, Pai, de tribulação, Pai, tudo aquilo que vem, Pai, com dureza de coração, seja quebrado em nome do Senhor Jesus. Nós jogamos por terra, Pai, e declaramos aqui, nós estamos, Pai, abertos àquilo que o Senhor tem a dizer, Deus, porque o Senhor assim tem feito, Pai, nas nossas vidas, e nós pedimos, Senhor, nos leve à compreensão, Pai, do alto, daquilo que alimenta a nossa fé na noite de hoje. Nós necessitamos da Sua palavra. Por isso nós viemos aqui, Senhor. Faça a sua maneira, como o Senhor quiser, da sua vontade. Só não nos deixe fora, Pai, de tudo que o Senhor já tem preparado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Marlon, se você não conseguir, libera o Pedro para mim, para ele fazer aqui, junto comigo aqui. Vem, Pedro. Amém? Irmão, o título dessa mensagem é Deus está te encorajando. Você recebe isso aí? Deus está te encorajando. Pastor, está me encorajando a quê? Ele está me encorajando para quê? Bom, Deus está
te encorajando, nos encorajando a nos enxergarmos da forma que Ele projetou para que nós fôssemos, que Ele nos criou, para sermos verdadeiramente adoradores, a sua imagem e semelhança. Deus está nos encorajando. Abre aí para mim, Marlan, Efésios capítulo 1, a partir do verso 4 até o verso 7. Não precisa abrir você que está aqui não, só acompanha aqui. Ele está nos encorajando para quê, pastor? Ele está nos encorajando para nós sermos santos e irrepreensíveis. Tem palavra de Jesus na minha e na sua vida. Olha isso daqui, ó. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em seu amor. O Senhor te alcançou. Deixa aqui, Marlan. O Senhor te alcançou. Essa palavra chegou até você. Eu quero que você grave isso no seu coração, irmão. Talvez você não foi projetado pelos seus pais. Talvez você não teve a criação que outras pessoas tiveram. Mas eu quero te dizer, antes da fundação do mundo, Deus te escolheu nele, te elegeu nele. Já tinha um projeto sobre a sua vida. Quando você veio nessa terra, já tinha um projeto sobre a sua vida, do Deus grandioso. Independente do que nós tenhamos passado nas nossas criações, e esse plano aconteceu. Para quê, pastor? Para que você e eu sejamos santos, sejamos irrepreensíveis diante dele em amor. Não é à toa que palavras de Deus têm chegado até você. Não é à toa que você está sendo abraçado por esse amor grandioso. Se isso tem acontecido na minha e na sua vida, existe um porquê, existe um para quê. E esse para quê é sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Vai, Marlan, verso 5. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Vai, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Tem erro nosso? Tem. Amém. Mas pelo seu sangue tem remissão de pecado. Tem remissão, tem vida nova. Pelo seu sangue tem vida nova no Senhor Jesus. Tem um projeto da parte do Pai. Tá, pastor, e o que tem a ver aqui com a palavra que nós lemos? Tudo. E eu vou te mostrar. Volta lá para o texto. Efésios 6. Aonde nós lemos aqui, exatamente, o Senhor está falando com Moisés, e é a parte que o Senhor está encorajando Moisés. Encorajando por quê, pastor? Porque às vezes a gente precisa de encorajamento da parte do Senhor, amém ou não amém? A gente pode conhecer palavra, a gente pode ter experiência de igreja, mas tem alguns momentos que a gente fica meio incrédulo com algumas coisas, que a gente questiona algumas coisas, que a gente duvida de algumas coisas, e a gente fica olhando, será que essa palavra é para mim mesmo? Será que isso é sobre a minha história com o Senhor? Imagina que Moisés, se você voltar só um pouquinho, volta aí 2 folhinhas, lá no capítulo 3. Você colocou fundo aí também, Marlan? Tem 2 coisas tocando aqui. Vê se não está saindo. Volta aí, olha o capítulo 3. Deus vai falar com Moisés na história muito conhecida, naquela sarça ardente. Amém ou não amém? Vocês conhecem essa história? Imagina que ele está lá com o seu sogro Jetro. Ele está lá, arando o campo, cuidando dos gados. E Deus vai aparecer ali naquela sarça ardente. Teve um momento na minha e na sua vida que ficou claro assim, Deus se revelou a você e a mim. Talvez se ainda não aconteceu, pode ser que esteja acontecendo hoje aqui. Mas teve um momento, você que teve esse momento, Deus se revelou a você. Falou sobre o propósito, sobre o plano dele na sua vida. Os caminhos que são maiores deles do que aqueles que a gente projetou. Um momento. E ele está aqui no capítulo 3, ele está se revelando a ele. Ele se revela no verso 6, olha aí. Lá no verso 6. Eu sou
o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Está dizendo, não tem? O Deus que vocês falaram, então, eu sou esse Deus, sou eu que estou aqui. Talvez o Deus que você conheceu de outras histórias, de outros testemunhos, de outras pessoas falarem o que Deus fez na vida deles. Tem um dia na nossa vida que aquilo acontece com a gente também. Cara, Deus, eu tive uma experiência com Deus. Quem já teve essa experiência aqui assim? Diga amém, bem forte. Já teve uma experiência com Deus? Eu tive uma experiência com Deus. Ele está se revelando aqui como se revelou a nós. E ele vai dizer no verso 7 que ele também não é indiferente à aflição do seu povo. Quem é povo de Deus aqui? Ele não está indiferente. Olha o verso 7 que ele vai dizer aí. 6, ele diz assim: verso 7, então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento de todo o meu povo, por isso desci a fim de livrá-los. Olha só, irmão, ele se revela e ele não está indiferente a aflições que nós passamos. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse que venceu o mundo sobre todas as dores, ele, quando vai subir aos céus, ele fala: olha, vocês não vão estar só, porque eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo. Imagina que tem guerra. Quem tem guerra aqui, irmão? Quem passa por guerra aqui? A gente passa por desafios. Mas como que é bom, irmão, você passar por desafios e saber: eu não estou sozinho. O Senhor, Ele está comigo. E eu sei que Ele não está indiferente às minhas aflições. Você sabia? Olha bem para mim, irmão. Apesar de algumas situações da nossa vida de parecer que a gente está sozinho, e algumas situações da nossa vida parece que Deus não está vendo, parece que Ele não está agora enxergando o que está acontecendo comigo. Ou eu não sou um discípulo, ou eu não sou igreja, ou eu não sou um filho. Não sei se você já passou por situações assim. Parece em algumas situações Deus está dormindo. A Bíblia diz que Ele não dormita, Ele não dorme. Mas em certas situações a gente fala: não é possível, Deus não está vendo. Eu quero te dizer, Deus, como esse Deus aqui, ó, é o mesmo Deus. Ele não está indiferente às nossas aflições. Deus é o mesmo Deus que continua a se compadecer do seu povo. Eu já falei isso uma vez. Compadecer é padecer com. Ele chora com, padece com. Tem hora que a gente até esbraveja e a gente pensa: não é possível, Ele não está vendo, Ele não está comigo. Como aquelas mulheres que falam lá, Lázaro morto, fala: se o Senhor chegasse antes, ia ser diferente. E Ele está ali, Ele chora junto. E tem ressurreição naquele dia. Mas antes da ressurreição de Lázaro, Jesus chora junto com aquelas mulheres. É o mesmo Deus que continua se compadecendo. Ele não está indiferente às nossas aflições. Pegou essa palavra aí, irmão? Apesar de algumas vezes parecer que sim. E no verso 8 ele estende a mão para livrar esse povo aqui das suas aflições. Ele estende a mão para tirar esse povo de uma escravidão, de um cativeiro. Ele diz assim no verso 8: por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, Eteu, Emorreu, Ferizeu, Herveu e Jebuseu. Irmão, esse Deus, Ele está dizendo aqui para esse povo: eu desci com uma mão estendida para te tirar da sua aflição. Eu e você, na aliança de hoje, nos dias de hoje, teve um Deus que se fez carne, desceu para nos livrar de toda a condenação e aflição que nós estávamos condenados. O Deus é o mesmo. A forma de relacionamento e de se relacionar é a mesma. E Ele, depois disso, Ele vai dizer no verso 10 aqui para Moisés, Ele disse assim: agora venha e eu enviarei você a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo e os filhos de Israel.
depois de uma convicção, uma certeza, uma segurança que nós temos na palavra que Ele tem dado, na manifestação de Deus sobre as nossas vidas, aqui, sobre a vida desses homens, Ele, no verso 10, Ele vai dizer assim: olha só, te alcançou essa palavra, você se sente seguro nessa palavra, agora é o seguinte, eu vou te enviar, eu vou enviar você, e você que vai tirar esse povo do Egito. A palavra de Deus já chegou até você? Ela já te convenceu do pecado, do juízo, você se arrependeu, você teve um novo nascimento, você hoje é família de Cristo nessa terra. Então, se você passou por isso, Deus está dizendo, agora tem um próximo nível. Agora, não tem alguém que foi usado para essa palavra, que essa palavra chegasse até você. Agora é você que vai levar essa palavra para alguém. Agora eu vou enviar você. Agora a carta viva, isso que você leu, a carta viva agora é você. Às vezes Deus fala umas coisas assim, né, a nosso respeito, irmão, que a gente tem dificuldade de acreditar, que a gente assim tem uma dificuldade em compreender, nós nos achamos às vezes incapazes. Eu vi como essa palavra chegou até mim. O Senhor está falando que agora sou eu que vou levar essa palavra. Às vezes a gente tem certas dificuldades nisso. E acredite, olhe bem aqui para mim, irmão, acredite, Moisés também teve. Olha o que ele vai dizer no verso 11, depois de Deus está falando assim, ó, sou eu, Deus, o El Shaddai, que nós cantamos. El Shaddai é o Todo-Poderoso, sou eu, estou falando com você. Depois desse Deus falar com ele, olha o que Moisés vai dizer logo no verso 11. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Deus? Eu acho que o Senhor viu errado, né? O Senhor, assim, a gente está falando da maior autoridade do mundo antigo, irmão. Faraó. Imagina Deus falar aqui que você vai hoje diante do presidente dos Estados Unidos e você vai levar uma palavra que você vai mudar a forma dele de governar. Senhor, eu moro aqui em Itaboraí, Pai. Trabalho todo dia, pego essa BR, vou para cima e para baixo. O Senhor está falando que eu vou parar lá nos Estados Unidos, falar com o maior presidente, o maior poder que tem na terra, e que vou mudar a forma dele com o povo, de governar o povo. Essa era a sugestão. Aliás, essa era a direção. Só que Moisés, assim como eu e você várias vezes, ele fala assim, Senhor, tem certeza? Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para ir lá? Talvez a gente já tenha falado assim, quem sou eu para viver uma vida santa? Quem sou eu para viver uma vida reta diante dos seus olhos? Quem sou eu para ser um melhor marido? Quem sou eu para ser um melhor filho? Quem sou eu para ser um melhor pai? Quem sou eu, talvez, para ser uma melhor esposa? Quem sou eu para ser um pregador da palavra? E quando eu falo pregador, não é só daqui de estar no púlpito, mas alguém que fala da palavra onde quer que esteja. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para ser a sua igreja nos lugares mais hostis? Quem sou eu para ser a sua igreja, por exemplo, para os jovens que estão aqui na faculdade? Quem sou eu para ser essa igreja lá no meu trabalho? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para, por exemplo, na minha idade já avançada, refazer algumas coisas na minha vida, na força do seu poder? Quem sou eu? Quem sou eu para me perdoar de tanto mal que eu fiz, de pessoas que eu feri, e pessoas que eu amava, mas pela minha falta de equilíbrio, eu falei palavras que não deveria falar? Quem sou eu? Quem sou eu para me livrar dessa culpa? Quem sou eu para ir lá e pedir perdão para essa pessoa? Quem sou eu para perdoar quando eu estou no lugar do ferido, daquele que foi ferido com agressões, palavras? Quem sou eu? Quem sou eu para assumir de vez o chamado que o Senhor colocou na minha mão? Quem sou eu para renunciar à minha própria carne? Quem sou eu, Senhor?
Quem sou eu, Jesus? Eu acho que o Senhor viu errado, porque quando o Senhor me vê, eu sei das minhas falhas, e o Senhor sabe também. O Senhor sabe que eu ando nesse defeito, o Senhor sabe que eu ando nessa falha há anos, e agora o Senhor está falando que é exatamente isso que vai ser consertado? Quem sou eu? Quem sou eu para receber essa palavra? Mas Deus, que é rico em misericórdia, como diz a Bíblia, irmão, que mesmo quando a nossa incredulidade ela quer aflorar, como aqui a de Moisés, mesmo quando a gente não consegue compreender, mesmo quando as incertezas são mais fortes no nosso pensamento, Deus responde para ele no verso 12, está respondendo para algumas pessoas aqui nessa noite também. Deus respondeu assim: Moisés, sou eu que vou estar com você. Acho que você esqueceu desse detalhe, Moisés. Eu estarei com você, é a minha presença. Vai lá no verso 17. Eu prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Moisés, compreenda uma coisa. Você realmente, Moisés, você não conseguiria fazer isso. Você sequer, Moisés, você iria estar na frente desse faraó. Mas é sobre a minha palavra e é com a minha presença que você vai. Tudo muda quando a presença dele está conosco. Talvez, como a mim, como eu, você também já falou: quem sou eu para viver essa vida? Quem sou eu para viver essa renúncia? E o Senhor te trouxe aqui, irmão, não foi porque uma pessoa te convidou, não foi porque você já faz parte dessa comunidade, não foi porque às vezes você saiu mais cedo e teve benefício por isso, que eu vi que eu estou sentindo a falta de alguns irmãos que talvez a chuva atrapalhou de vir. Não foi nada disso. Você está aqui num controle e num cuidado do Senhor, para Ele dar as mesmas respostas para os seus questionamentos, para que você também, no encorajamento que Moisés recebeu, você também seja o próximo a ser encorajado pela palavra que vem do nosso Senhor. Você recebe isso aí em nome de Jesus? Sou eu vou estar contigo, Moisés. Eu sou o Deus dos seus pais. Ele falou aqui atrás: eu sou o Deus dos seus pais. Olhe bem aqui para mim. Quando ele fala eu sou o Deus dos seus pais, olhe bem isso. Por 4 séculos no Egito, aqui aonde eles estão, escravidão, esses 4 séculos não puderam anular a promessa de Deus que estava sobre a vida desses dias. Você não entendeu. Como diz o pastor Marcondes, lá de Friburgo, você não pegou. O pastor fala assim: Marcondes, você não pegou. Eu vou então passar para mim e para você. Irmão, se por algum tempo nós fizemos escolhas erradas, e essas escolhas nos levaram a cativeiros, a Egitos, a aprisionamentos nas nossas vidas, eu quero te dizer aqui: toda a promessa do Senhor continua de pé sobre você. Agora você entendeu. Agora você pegou. Toda a promessa, ela continua de pé. Aí, a gente vai um pouquinho mais para frente no capítulo 4, tem a resposta de Moisés. Olha bem aqui para mim. Você, olha bem nos meus olhos aqui. Você já estaria convencido até aqui com o que Deus falou com Moisés, para você viver exatamente o que Ele deseja que você viva, sim ou não? Sim ou não? Amém ou não, mãe? 30%. Tá. Moisés, ele dá essa resposta aqui, no primeiro verso do capítulo 4. Mas eis que eles não vão acreditar em mim, Senhor. O que eu vou dizer? O que eu vou falar lá para eles? Vai lá para o verso 10. Ele fala isso e o Senhor fala de alguns sinais que Ele vai dar para que o pessoal creia. Aí ele vai lá para o verso 10. Tá bom, você vai dar sinal. Aí ele vai no verso 10 e fala assim:
Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste ao teu servo, pois eu sou pesado de boca, pesado de língua, ou seja, eu tenho um defeito na minha fala. Irmão, muitos falaram, eu já estaria convencido. Moisés ainda não estava. Ele ainda está se esquivando do que Deus direcionou, do que Deus tem falado para ele. Eu sou pesado. Aí o Senhor fala assim: Moisés, quem que fez a boca? Verso 11. Quem faz o mundo? O mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu? O Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você exatamente deve falar. Eu vou te ensinar, Moisés. Aí, agora está tudo certo. Acho que Moisés entendeu o recado, amém ou não amém? Não. Moisés ainda falou assim, irmão. Olha o que ele respondeu: Senhor, envia outro alguém que quiseres enviar, menos a mim. Vai até o final, irmão. Até o final. Você é um pregador da palavra. Para de se desviar disso, em nome de Jesus. Você é um cuidador de pessoas. Você é um socorrista. Você é um músico do altar. A sua vida foi gerada para glorificar o nome de Deus. Para de dar desculpa, irmão. Em nome de Jesus. Você é um ganhador de alma. Você é um evangelista. Você é um professor, você é um mestre. Você é quem ensina a palavra. Ninguém pode recepcionar uma pessoa melhor do que você. Você sabe disso. As desculpas, elas sempre vêm. A gente sabe de algumas renúncias que precisamos fazer. Então a gente quer se desviar. Eu não vou me enfiar nisso não. Tem algumas decepções guardadas aqui. Eu não quero compromisso com isso. A gente continua como ele aqui está continuando. Só que olha só, chega o verso 14. Presta atenção nisso, irmão. Chega o verso 14 e talvez um verso 14 também chegue na minha e na sua vida. O verso 14 diz: então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Deus, Ele dá algumas oportunidades. Deus se revela. Deus cuida. Deus ampara. Deus se compadece. Deus dá direções. Deus usa pessoas. E de tanto nós nos esquivarmos, tem uma hora que acende a ira de Deus, irmão. E olha, o diabo pode estar irado com você. A sua esposa pode estar naqueles dias irada com você. O seu marido pode chegar do trabalho um dia difícil, estar irado com você. Disso aí você escapa. Mas da ira de Deus, ninguém escapa. Você vai orar para quem? Quem que pode nos tirar desse lugar? Então essa ira se acendeu e ele começou a falar: olha, tem Arão, o levita, seu irmão. Ele vai falar o que precisa ser falado. Eu vou colocar a palavra na boca de vocês. E então ele ouve. E no verso 18 ele faz uma coisa. Ele vai até o seu sogro Jetro. E ele pede, irmão, para Jetro. Preste atenção nisso. No verso 18 ele pede assim: deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. E o sogro dele, Jetro, respondeu assim: então vá em paz. Eu poderia passar direto e a gente ir na história, que quando a gente está lendo rápido, é o que interessa. Se você quer saber, e eu também, o que aconteceu? Ele foi, não foi? Ele chegou lá, encontrou o pessoal que estava lá. O que aconteceu? Então a gente passa essa parte aqui correndo. Mas eu queria parar rapidinho, irmão, abrir uma aspas aqui com você. Porque olha só, Moisés já tinha uma palavra do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele já tinha essa palavra. Ele poderia ir, sim ou não? Sim. Só que, mesmo ele tendo a palavra do Criador de todas as coisas, aquele que fez tudo, ele tem um princípio guardado dentro dele. Tem um homem na terra que eu preciso honrar. Tem um homem ali que eu preciso ir nele. Eu preciso ter a bênção dele.
é difícil a gente ver esses princípios ainda serem guardados. Mas eu quero só abrir essa janela aqui com você, porque, irmão, todo mundo que diz estar sobre uma palavra de Deus, uma palavra do Senhor, todo mundo que está sobre essa palavra de verdade, ele se sujeita a autoridades terrenas que foram levantadas pelo Senhor para a vida dele. Pastor, Sabe por quê? Porque andar fora disso é ter um coração orgulhoso, soberbo. Eu posso sozinho. E a intenção toda de uma família de Cristo é para que eu e você nunca caminhássemos sozinhos. Quando a gente tem dificuldade com a comunhão, pode consultar o coração. Tem vaidade, orgulho e soberba para cair. Quando há dificuldade na comunhão de princípios da família de Deus, existe dentro do coração vaidade, orgulho e soberba para cair. Então todo homem que está debaixo dessa palavra mesmo do Senhor, ele também está sujeito à autoridade que Deus levantou para a vida dele. Quem está comigo aí, diga amém. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E ele estava diante dessa autoridade, nesse princípio, respeitando. E Moisés e Arão agora eles vão até Faraó. Você pode pular uma folhinha aí, está lá no capítulo 5. Eles vão até Faraó. E eles chegam lá e está escrito assim, ó: foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o povo ir, para que celebre a festa no deserto. E Faraó respondeu: quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Quem que você está falando aí que é todo poderoso? Eu sou todo poderoso. Eu sou tão todo poderoso que eu já estou falando para você, não vai sair ninguém daqui. Ninguém vai. E outra, já que vocês estão com tempo, aí está no decorrer da história ali. Já que vocês estão com tempo, né? Porque para vocês fazerem viagem para o deserto, para celebrar, para voltar, vocês estão com tempo. Então vamos fazer o seguinte: eu vou tirar a palha de vocês. A palha era usada para eles fazerem os tijolos, os blocos para construção. Eu vou tirar a palha e olha, vocês não vão ter mais a palha fornecida pelo governo e vocês vão ter que entregar as obras no mesmo tempo que vocês entregavam antes. Para quem não entregar, chicotada nas costas. Vocês não estão com tempo? Estão com tempo para gastar. Então eu vou fazer isso. E o povo começa a ser afligido pela palavra que Moisés foi lá dar a Faraó. E ele fica angustiado. Lá no verso 22, 23, ele fala assim: voltando-se ao Senhor, verso 22 do capítulo 5: Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado o teu povo, e tu nada fizeste para livrar o povo das suas aflições. Olha bem para mim, você está trilhando um caminho de renúncia. Você está trilhando e fazendo a vontade de Deus. Você está indo na direção que Deus ordenou. Essa direção, quero te dizer, ela tem aflição. Essa direção, ela também tem desafios grandiosos. E mesmo trilhando essa direção que Deus nos deu, nós vamos encontrar situações como aqui Moisés está vivendo. E nós vamos também questionar algumas vezes. Não vou nem pedir para você levantar a mão, irmão. Você que já, ainda mais você que tem anos nessa estrada de fé. Se você já questionou algumas vezes algumas coisas, mas Senhor, não era assim? Por que está acontecendo isso? Eu fiz tudo certinho. Estava tudo certo aos meus olhos e não está saindo do jeito que eu fui direcionado. Só que aqui a gente aprende uma coisa muito importante com Moisés, porque começa falando no verso 22, voltando-se ao Senhor, ou em algumas traduções aí está assim, tornando-se ao Senhor, amém?
Então, por outro lado aqui, Moisés, se ele tinha alguns questionamentos, se ele tinha algumas dificuldades que aconteciam por não estar vivendo aquilo que Deus falou que iria acontecer naquele momento, Moisés também nos ensina um princípio muito importante, meu, que você que já está nessa caminhada de fé. Moisés, antes de tudo, ele recorre ao Senhor. Quando, na verdade, tudo está meio embolado, quando na verdade tudo está parecendo perdido, quando na verdade ele está sendo confrontado pelo outro povo, quando ali tem inúmeras situações que não estão saindo como ele esperou, antes de qualquer coisa, está escrito aqui: Moisés voltou-se ao Senhor, recorreu ao Senhor, diante do, vou botar entre aspas, do aparente fracasso aqui da sua vocação, porque era a vocação de Moisés, o líder, o povo, do povo, aquele que guiava. Então, diante daqui desse aparente fracasso dessa vocação, ele vê que só aquele que o vocacionou é que poderia ser consultado e poderia dar a direção de novo para ele. Por que você está falando isso, pastor? Olhe bem aqui nos meus olhos, porque quando isso acontece às vezes com você, comigo, quando acontece com a gente, às vezes a gente vai buscar conselho onde não é para buscar. Às vezes, pode ser dentro da igreja, irmão. A gente vai buscar um conselho em pessoas que talvez carreguem o rótulo do cristão, mas você tem que analisar o que está sendo falado, porque a palavra que aquela pessoa vai dizer é o que Deus já tinha direcionado a você, é o que está aqui nessa palavra. Eu estou falando acerca do casamento, tá? O que essa pessoa falou para mim está aqui, condiz com dos princípios que estão aqui. Eu preciso analisar isso. Então ele recorreu ao Senhor. Poderia questionar e ficar, por exemplo, um outro exemplo é ficar maluco, atribulado, começar a dizer: tá vendo, Senhor, eu fiz a sua vontade, aí onde eu vim parar, olha o que está acontecendo agora. Também é um outro lado que eu e você já podemos ter vivido. Poderia também, mas antes disso, ou antes de qualquer coisa, eu vou recorrer ao Senhor. Eu vou voltar a minha atenção para o Senhor. Cuidado com as vozes. A voz do povo não é a voz de Deus. Ao contrário do ditado. Não é a voz de Deus? Não é a voz de Deus. Olha aqui para mim. O mesmo povão que quando Jesus entrou em Jerusalém gritou: Hosana, Hosana nas alturas, o mesmo povão gritou para ele: mata, crucifica. A voz do povo não é a voz de Deus. O povo vai com a maré, ele vai com a onda, o que cabe mais naquele momento. É por isso que nós temos um conselho bíblico de não andarmos pelos ventos de doutrinas. Andemos pelo fundamento que já está posto, Cristo Jesus. Aqui é sólido, aqui é sólido, aqui tem uma base de verdade para a nossa vida espiritual, para a nossa vida familiar, para o nosso emocional. Ele é a rocha forte, ele é a pedra de esquina, a pedra angular em que nós podemos consolidar cada área da nossa vida. Amém ou não amém? Cada área. Se você não está conseguindo, irmão, entender o tempo presente, recorra ao Senhor. Vai para Ele. Busca a resposta dEle. Busca a resposta na palavra dEle. Às vezes a gente tem preguiça, né, irmão? Preguiça de ler a Bíblia. Preguiça de nos reunirmos. Preguiça de perguntar. Mas Ele está dando uma orientação para você na noite de hoje. Para de andar nos achismos. Eu acho que é melhor. Não, você já tem uma palavra que ela diz: isso é melhor, isso é mais seguro. Por que eu vou andar pelos vários achismos que me fizeram tantas vezes bater, como
como a gente diz, né, com a cara no muro. Uma vez, outra, tudo bem, é a vida. Mas passar pela vida assim? Não. Nós já temos uma palavra viva para nós caminharmos. Capítulo 6 é o que nós lemos do encorajamento da parte de Deus para Moisés. Só que ele começa assim. Olha como ele começa. No verso 1, o Senhor diz a Moisés: agora você verá o que eu vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os expulsará da terra. Ele não quer fazer, Senhor, mas Ele é o maior político, a maior figura desse mundo. Mas eu sou o El Shaddai. Por mão poderosa, minha mão que é poderosa, vocês vão sair daí. Olha bem isso aqui, irmão. Por todos os relatos que nós vemos bíblicos e que nós conhecemos também, e que nós já vivemos também, geralmente, no impossível da nossa capacidade humana, é que nós vemos muitos e muitos testemunhos da ação salvadora do nosso Senhor. Geralmente, quando falam assim, o médico falou que não tem mais jeito. Fulano faliu. Tem como se levantar, não, a dívida dele é enorme. Aquela família, aquele cara não quer conserto. Aquela mulher, já tem anos que ela é assim. Geralmente, em testemunhos assim, a gente vê uma intervenção divina. Sabe por quê? O que o Senhor está falando realmente, você tem razão. No que você está vendo, no que é possível para homens, que é impossível para homens, é possível para mim. No que você está vendo que realmente homens não conseguiriam, sou eu intervindo na sua vida para dizer que eu sou, a minha misericórdia também te alcança também nessa área. Que é o que eles vão viver aqui. Agora nós precisamos aprender a lançar essas ansiedades ao nosso Senhor. Voltar ao nosso Senhor. 1 Pedro 5, se eu não me engano, verso 7, coloca aí, Marlon. 1 Pedro 5 vai dizer: lance as suas ansiedades ao Senhor. Cadê? Tá aí, Marlon? Olha aqui. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades. E não para por aí. Porque Ele, não, volta lá, mano. Porque Ele cuida de vocês. Às vezes parece que a gente não está vivendo esse cuidado, porque os nossos olhos e o nosso tempo, ele é totalmente diferente dos olhos e do tempo de Deus. Então às vezes parece que a gente não está tendo esse cuidado, mas Ele está nos livrando, mesmo quando situações como essas que eles estão vendo aqui está acontecendo. Olha, Ele é muito poderoso, não vai nos liberar, nós vamos continuar no cativeiro, e agora redobrou a carga sobre nós, a maldade sobre nós. Eles estão apanhando todo dia, estão sendo chicoteados. Os irmãos, o povo israelita, eles tentam ir lá em Faraó e desfazer na cabeça deles a besteira que Moisés falou. Esse cara aí tá maluco, tira esse negócio da gente. Não, ele veio, ele falou. Aí eles saem de lá, não conseguem com o Faraó. Aí eles vão direto em Arão e Moisés. Falam assim: olha, o que vocês fizeram, cara? Nós somos agora muito mais afligidos. Toda vez que se posicionar em direções que Deus está te dando, tipos de situações assim vão começar a acontecer. O que você fez? Cara, sabe por quê? Porque quem não consegue enxergar aquilo que você já enxergou, que Deus já revelou a você, sempre vai questionar, porque na verdade, irmão, ele ainda não consegue ver com os olhos da fé aquilo que já é vivo dentro de você. Então para de dar ouvidos a quem não enxergou ainda o evangelho que você já enxergou, a renúncia que você já fez, o que não controla mais o seu coração. Para, irmão, você tem certeza, cara? Você vai fazer isso mesmo? Você tem certeza? Você não enxergou ainda, você ainda não enxergou
ainda não foi revelado a você. Talvez para você seja diferente, mas eu estou andando sobre uma palavra. Só que eles têm dificuldade e eles vão questionar a Deus e se voltam para Deus. Imagina, irmão, que nesse questionamento, depois de tudo que aconteceu que eu te falei aqui, ele já teve dificuldade de aceitar o chamamento de Deus, a vocação dele. Ele já tentou de todas as formas se esquivar, mas ele é convencido pelo Senhor. Aí ele é convencido e, Jusilei, ele vai. Imagina, eu já não queria ver isso. Eu já não estava muito afim. Eu chego lá, sai tudo ao contrário do que eu estava esperando. Não era só a palavra, o Senhor não é o El Shaddai. Como é que sai ao contrário? Imagina que depois desse esforço, imagina que depois dele assumir esse passo de fé, ou seja, essa responsabilidade do ministério que está sobre ele, dele avançar na palavra que ele recebeu, que aparentemente não deu certo. Agora Deus está chamando ele para essa conversa, depois desses versos que nós lemos. E sabe o que Deus está falando para ele? Moisés, volta lá. Senhor, poxa, já foi a maior dificuldade. Eu já estive lá. Eu já fiz exatamente como o Senhor falou. Eu tive que voltar aqui. Agora o Senhor está falando para eu fazer tudo de novo. Tem gente que, embriagado no seu orgulho, não começa tudo de novo. Deus está falando com algumas pessoas aqui. Lança o seu orgulho fora. Se for preciso começar tudo de novo, comece. Na relação com Deus, no que Ele te vocacionou para ser, no que Ele te preparou, te deu todas as armas para você manifestar a igreja dele nessa terra. Moisés, tudo de novo. É voltar lá de novo, capítulo 6, do verso 3 ao verso 5. Vamos ler. Olha o que ele vai falar aí. Aparecia a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Aqui tem um embate teológico aí, irmão. Um entrave, na verdade. Porque na tradução, aqui é ao invés de um ponto final, uma pergunta. Muda todo o sentido dessa frase. O Senhor, mas pelo nome o Senhor, e não lhes fui conhecido. Diferente, uma pergunta. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei, presta atenção nisso, e me lembrei da minha aliança. Olhe bem aqui para mim, eu me lembrei dessa aliança. Aqui é a misericórdia de Deus, do pacto que ele fez com os pais. Lembra Abraão, Isaque, Jacó? Quando eu olhei a aflição, eu ouvi a aflição do meu povo, eu me lembrei daquela aliança que ela tem um cumprimento total em Cristo Jesus, na última aliança. Então ele tem um compromisso com essa aliança. Deus, é como se fosse assim, ao invés de eu agir pelo que realmente vocês merecem, a minha misericórdia, ela me faz agir em fidelidade ao meu pacto. Vou repetir. Moisés, eu não vou dar o que o povo merece, porque o povo foi infiel. O povo merece morrer ali escravizado. Eu me lembrei da minha aliança, e a minha misericórdia, ela é fiel a essa aliança. Não é com o erro das pessoas, mas ela é fiel à aliança que eu fiz com esse povo. Quando Cristo é entregue naquela cruz, é misericórdia e fidelidade do pacto do Senhor. Deus Pai, com misericórdia a minha e a sua vida.
o que nós merecíamos era a escravidão eterna. O povo, escravidão eterna. O que eu e você merecíamos nesse tempo era um inferno eternamente. Era isso. Se for contar pelas vezes que nós obedecemos, se for contar pela nossa pureza, se for contar pela nossa fidelidade a essa aliança, o que nós merecemos é um inferno. Porque desde o início nunca fomos fiéis. Nunca. Mas não é no erro de vocês, é por amor a vocês que eu sou fiel ao pacto que eu fiz com a humanidade. Então é por isso que eu entrego Cristo para sofrer o que vocês mereciam sofrer. Tem gratidão no seu coração? E é porque esse sangue está sobre você que tem justiça sobre você. É que nós, como esse povo aqui, podemos ser resgatados de toda a prisão, resgatados de todo sofrimento. É nesse pacto. O mesmo Deus que na aliança com esse povo aqui livra esse povo da escravidão do Egito, Ele também nos deu uma palavra numa aliança em Cristo Jesus. Olha, eu também livro vocês, presta atenção nisso, da escravidão do pecado. Você crê nisso? Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 8, no verso 1, coloca aqui para mim, só para realmente você sair daqui convicto disso. E diz assim: agora pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 6, verso 6 e verso 7, coloca aqui: livres da condenação, livres do pecado, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Cristo vivendo em nós, estamos livres da condenação de todo pecado. Se eu olhar para trás, eu sei quantas vezes eu errei. E eu estou falando para trás, não é de uma vida de 10 anos, estou falando para trás do dia de hoje. Eu sei das minhas falhas, eu sei que você sabe das suas falhas, eu sei que você sabe que às vezes você olha e fala: eu também, Pai, nem sei como andar por essa palavra. Talvez a gente também seja incrédulo para algumas coisas que o Senhor coloca diante de nós, mas Ele está dizendo que é na palavra dEle e pela aliança dEle é que nós recebemos sem merecer tamanha graça sobre as nossas vidas. Verso 6 e verso 8, ele diz: eu sou o Senhor, portanto diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, eu vou tirá-los do trabalho pesado do Egito, eu vou livrá-los da escravidão. Os primeiros versos que nós lemos: eu tomarei o meu povo e serei o seu Deus. Verso 8: eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso. Até quem às vezes duvida, quem às vezes não acredita mais, às vezes tem dificuldade nessa manifestação de amor, ele está dizendo assim: até essas pessoas, até essas, Moisés, que foram lá reclamar com você, até essas que falaram contra o que eu mandei você falar, essas também verão: eu sou o El Shaddai, eu sou Todo-Poderoso. Os egípcios que tem aquele faraó como Deus, eles também verão: eu sou mais poderoso, muito mais poderoso que ele. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Verso 9: desse modo Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvido a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura escravidão que eles enfrentavam ali naquele momento. Olhe bem para mim aqui, irmão. Moisés fez o papel dele de novo. O povo não quis saber, por causa da dura escravidão.
E não tem como julgar não, irmão. Você não sabe o peso, você não sabe o fardo de passar o dia sendo chicoteado. Não sabe. Não tem como. Você... ele foi lá e falou, olha, a gente acreditou, não aconteceu nada. E dobrou o nosso trabalho. Quem nos garante que agora o trabalho não vai ser dobrado de novo pra gente? Não quero saber de você não, Moisés. Sai com essas ideias pra lá, de Deus. Você veio aqui e ficou tudo mais conturbado do que já estava. Agora olha só, irmão. Pior do que estar escravizado é a amargura que aquele povo ali encara o sofrimento. Encarar o sofrimento com essa amargura é pior do que estar escravizado. Tem sofrimentos que vão vir sobre a mim e sobre a sua vida. Agora, se você tiver a mesma convicção de uma palavra, tem sofrimento que vai ser diminuído, porque você vai encarar o sofrimento de uma forma diferente. Se não fosse a misericórdia de Deus através de Moisés, eles estariam para sempre escravizados. A amargura alcançou aquele coração. E o grande problema é que eu e você, como povo, nós não vamos desfrutar, muitas das vezes, das promessas de Deus nas nossas vidas, exatamente por causa desse estado mental. Tem promessa para acontecer na sua vida, amém ou não amém? Tem. Mas por causa desse tipo de mentalidade, tem muita promessa que não vai se realizar. Se nós permanecermos nesse tipo de mentalidade, tem muita promessa que pode não se realizar. Verso 11, o Senhor falou a Moisés assim: vai e diga a Faraó, rei do Egito, que desde que os filhos de Israel saiam da sua terra. Olha aí, olha para lá, vai de novo. Senhor, eu já vivi esse contexto de igreja, já fui um pregador da palavra, eu já cheguei antes de todo mundo no culto. Senhor, eu já toquei ali com louvor. Senhor, eu já acordei todos os dias ansioso, buscando a sua presença, ouvindo louvores, procurando uma Bíblia. E quando não tinha tempo, Senhor, eu ia no carro, eu ia no ônibus, eu queria colocar uma leitura lá, porque tinha fome, tinha sede no meu coração da sua presença, da sua palavra. Mas algumas decepções aconteceram. Algumas coisas não saíram do jeito que eu imaginava. E olha que eu fiz tudo do jeitinho que o Senhor falou. E eu decepcionei algumas pessoas também. Agora, Senhor, esse coração aqui está ferido demais. Não dá para voltar lá. Não dá não. O Senhor está dizendo que então, que mesmo sem o apoio do povo, presta atenção nisso, porque às vezes a gente perde alguns apoios, e isso é um dos principais argumentos para a gente dizer: tão fraco demais para isso, sou pesado de língua, não sei falar bem, eu tenho um monte de argumento bom para dizer: envia outro, não envia a mim, fala com outro, não fala comigo. Não dá para voltar. Não dá para voltar lá. E o Senhor está dizendo: vai e fala de novo exatamente como eu estou te ordenando. Moisés, porém, no verso 12, respondeu ao Senhor dizendo: Senhor, eis que os filhos de Israel não deram ouvido para mim. Você acha que Faraó vai dar? Nem os que ainda têm um resquício da palavra, nem eles que têm essa familiaridade. Eu consegui o amém,
Aí o Senhor está dizendo que aquele cara que se acha um Deus, ele vai aceitar. Aí ele termina esse verso falando assim: não sei falar bem de novo. Tem mais um argumento aí de novo para não cumprir o que o Senhor falou. Ele vai, irmão, lá. Aí no capítulo 7, se você virar uma folhinha, do verso 1 até o verso 13, ele vai dizer exatamente como ele vai proceder. Como que ele vai, é o bordão que vai jogar no chão, que vai virar uma cobra. É a mão que ele mostra, os sinais que ele dá. Essa mão ele coloca no peito, fica branca. Aí ele tira, ela fica saudável de novo. Ele vai falar e vai chegar lá e Faraó vai dizer: é isso daí que você tem? Os homens de ciência aqui fazem a mesma coisa. E eles chegam lá e jogam o bordão no chão e vira uma cobra também. Só que essa cobra que Arão jogou o bordão no chão, essa cobra começa a comer as outras cobras. Mas só que nem diante dessa palavra ou dessa visão, Faraó se dobra a esse pedido. E ele fala: pode voltar. Aqui, então, a partir do verso 14 do capítulo 7, começam as 10 pragas conhecidas. Deus começa a lançar pragas. A primeira praga, águas que viram sangue. A segunda são as rãs. Vai passando sua folhinha. A terceira praga são os piolhos. A quarta, as moscas. A quinta, a peste de animais. A sexta, a úlcera. A sétima, a chuva de pedras. A oitava, os gafanhotos. A nona praga, trevas. E Deus anuncia então a 10ª praga. Lá no verso 4 do capítulo 11, Moisés diz assim: perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no trono, até o primogênito da escrava, que moe a farinha. E isso daqui é exatamente o que acontece. Agora, dessa vez, Moisés não está frustrado, voltando para casa, mas precisou da intervenção da parte de Deus. E Deus cumpre cada palavra que Ele promete. Quem está comigo, diga amém. Cada palavra, irmão. As pragas vão se dando, e aquilo vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Essa arrogância, essa altivez de se achar Deus, até que no verso 31 vai dizer assim: então naquela mesma noite Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levante-se e saia do meu povo, vocês e os filhos de Israel, vão, adore o Senhor de vocês, ainda manda adorar o Senhor, como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas, o seu gado, como vocês pediram. Vão embora, abençoe também a mim. Sai logo daqui. E olha, antes de vocês saírem, meu Deus, abençoe a mim. Esse Deus não pode continuar furioso comigo. Verso 33, os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois eles diziam assim: todos nós vamos morrer. Coisa terrível é nós estarmos diante da ira do Senhor. E aquele povo percebe rapidamente: olha, aqui nós temos todo o poder terreno, mas tem um poder que é maior, e contra esse poder nós não podemos. Nós não podemos. A todo tempo, antes desse acontecimento final, nós vemos um Deus encorajando quem não se achava capaz de estar naquele lugar, encorajando através desse homem que também não se achava capaz, encorajando um povo inteiro através desse homem. Queria convidar você a se colocar de pé, que
você não saísse do seu lugar, não converse com quem está do seu lado. Fique aí. Fique aí onde você está. Eu acho que num pouco que nós falamos, eu acho que você compreendeu que o mesmo Deus, Ele continua liberando palavras de encorajamento para mim e para sua vida. Amém ou não amém? O mesmo Senhor. Se nós voltarmos só um pouquinho para o resumo dessa história, na verdade a gente passou correndo na história. Irmão, se a gente voltar só um pouquinho, nós vamos nos deparar com inúmeras situações que eu e você também temos dificuldades. Amém ou não amém? Que nós também já olhamos assim e pensamos igual. A gente fala assim, ó, como alguns de nós falamos aqui: se Deus falar só até aquela parte, eu já teria entendido. Mas olha só, seguindo o conselho de Paulo, examinando a si mesmo, olhando para dentro de nós, quantas palavras, quantas vezes o Senhor nos encorajou com algo a vencermos a nós mesmos, que ainda continua até os dias de hoje. Até os dias de hoje. E a gente olha para a história e a gente fala: talvez não sejamos tão diferentes daquele povo. Talvez não temos dificuldades, ou temos dificuldades similares com a daquele povo. Como aconteceu ao longo de toda a Bíblia para frente, o povo mudava e as situações e as dificuldades, elas continuavam ainda sendo as mesmas. Como elas continuam ainda nos dias de hoje. Olha só, olha aqui para mim. Noah é o nosso obreiro mirim, eu já falei para vocês. Amém? E ele vai andar em tudo aí, irmão. Vai andar em tudo. É você que não pode perder a atenção do que Deus tem para você. Amém ou não amém? Isso acontece muito. Inclusive, olha bem para mim aqui. Inclusive, essa é uma das nossas dificuldades no dia a dia. Nós estamos sempre distraídos com algo, quando na verdade o que é mais precioso está na nossa frente e a gente não pega. É o que o povo tinha isso. O que tinha de mais precioso era o que vinha da boca de Arão, através de Moisés. Mas o povo estava distraído com as dificuldades que agora estavam sobre o trabalho, sobre o que falaram, o que não falaram. Tem misericórdia de Deus, irmão, sobre muitas das vezes aquilo que nós precisamos ser encorajados. Esse povo precisou ser encorajado, Moisés precisou ser encorajado nessas palavras. É só a gente olhar um pouquinho para a gente. E quando fala assim, a respeito de algo que Deus já liberou, Ele já falou, e a gente olha para alguns argumentos: isso aqui eu ainda não renunciei, isso aqui eu ainda não me posicionei, isso aqui eu fiz, mas eu sei que não foi 100%, não foi exatamente naquela direção que Deus deu. É só a gente olhar para a gente, só. E a gente vai perceber que a gente precisa da mesma graça e da mesma misericórdia sobre as nossas vidas. A gente vai rapidamente perceber: poxa, mas precisou de Deus falar tanto com Moisés, teve tantas desculpas. E vamos olhar para as nossas desculpas, vamos olhar para os nossos argumentos e dizer: Senhor, nos perdoa todas as vezes, Pai, que tinha argumentos e argumentos para não viver o seu propósito, para eu não ser realmente quem o Senhor deseja que eu seja, para eu realmente não estar posicionado ali, Pai, como esse provedor no meu lar, provedor do que é material, mas provedor também do que é espiritual, sobre a minha família, sobre a minha esposa, sobre os meus filhos. Me perdoa, Senhor,
quando o Senhor falou, ei, você vai ser essa mulher ajudadora, sobre a sua boca vão ter palavras de discernimento sobre as dificuldades que vocês vão passar. E eu esbravejei, eu saí falando o que eu queria. Ei, meu irmão, a gente precisa tanto quanto eles. Tem coisas que o Senhor vem falando ao longo dos tempos. Ah, mas eu tenho 20 anos de igreja. Sim, pode ter 50. Mas se ainda tem coisas para serem tratadas, se ainda tem coisas que o Senhor nessa noite está falando com você, eu quero convidar você, irmão, a se dobrar a Ele, a se dobrar a palavra dEle, a se dobrar a direção que Ele tem dado, a de uma vez por toda tomar essa direção, pegar isso nas suas mãos com a responsabilidade de que Moisés pegou. Então tá, então eu vou lá, eu vou na frente desse homem, eu posso perder a cabeça, pode acontecer qualquer coisa, mas eu vou estar sobre a palavra que o Senhor me deu. Eu vou lá, eu vou estar lá. E quando muitas das vezes você esteve e a decepção te pegou, e quando muitas das vezes você fez e isso não aconteceu como você esperava, o Senhor está falando, hoje é uma noite de você voltar, refazer. Mas fulano errou comigo, mas não foi justo o que aconteceu. Tá, mas você não vai andar sobre a palavra de fulano, você vai andar sobre a minha palavra. Ei, Moisés, se lembre que não é no que você consegue fazer. Se lembre que a direção que eu te dou, você vai conseguir. Por quê? Porque eu sou com você, porque sou eu que vou com você. Tem uma palavra de encorajamento, irmão, na sua vida espiritual na noite de hoje. Eu quero convidar, diante desse louvor, diante do que nós vamos estar cantando, que você, agora, você e o Espírito Santo, irmão, você lance sobre ele. 1 Pedro 5,7, lance sobre ele, aqui, as inquietudes, as ansiedades, os argumentos, os questionamentos. Lance sobre o Senhor.